Atenção! Isso que você vai assistir agora é uma das aulas introdutórias do Lei da Atração em Ação. Eu sou a Bruna Zay e antes de tudo e qualquer coisa, eu acho muito importante que vocês conheçam a minha história e minha ligação com a Lei da Atração. Estou aqui até um pouco mais informal hoje, com as minhas tatuagens à mostra, para conversar de uma maneira mais íntima com você, para que você entenda a diferença que a Lei da Atração fez na minha própria vida e é isso que me motivou a criar a Lei da Atração em Ação. Eu conheci a Lei da Atração na minha adolescência. Por isso muitas pessoas acham que eu sou muito nova para falar desse assunto, como se a idade fosse um sinônimo de falta de experiência. Mas como eu comecei a me aprofundar nesse conhecimento muito nova, porque eu já tinha a percepção de que eu precisava transformar minha realidade e o cenário atual que eu vivia naquele momento, eu mergulhei de cabeça nesse conhecimento. Todas as outras formações que eu fui fazendo depois agregaram muito conhecimento para que eu, de fato, conseguisse clarear esse conhecimento na minha mente e tivesse a vontade de compartilhar com mais pessoas para também ajudar mais pessoas a terem as suas vidas transformadas através desse conhecimento. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo, de 47 mil habitantes, não sou de família rica, né? Então, todas as minhas conquistas até hoje foram através do meu próprio esforço. Eu conheci a lei da atração em um momento da minha vida em que eu tinha recebido um diagnóstico de início de depressão, eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito tóxico e muito abusivo, onde eu já passei por agressões físicas, agressões verbais, e isso me afundou muito ali na época. E eu entendia que de alguma forma eu tinha permitido que aquilo tudo acontecesse comigo, sabe? Porque se a vida é minha, se eu que dou a permissão para as coisas entrarem na minha vida, se eu que estou ali no comando da situação, então alguma coisa eu tinha feito de errado para chegar naquele ponto. E eu tinha essa percepção já desde muito nova, tanto é que quando eu cheguei nesse estado de início de depressão, eu tinha dois caminhos, ou escolher olhar para dentro e tratar profundamente aquilo, ou eu tinha a escolha de me afundar, em ficar refém de medicamentos, que é o que a maioria das pessoas fazem. É claro que tem casos severos de depressão em que o medicamento acaba sendo ali um fator importante para controlar os sintomas, mas os medicamentos eles jamais vão agir na causa. Eles vão sim controlar os sintomas, vão dar uma camuflada nos sintomas, mas eles não vão resolver a causa. E nesse momento foi que eu decidi olhar para dentro de mim de uma maneira muito profunda e procurar tratamentos alternativos que me trouxessem a causa real emocional daquilo que está acontecendo. Foi quando eu me conectei com a terapia integrativa e hoje em dia eu sou terapeuta integrativa, porque essa metodologia já me ajudou muito no passado e me levou a fazer as formações que eu fiz para me tornar também terapeuta integrativa, tendo como base para o atendimento a microfisioterapia, a nova medicina germânica, programação neurolinguística e também diversas outras bases que são da área da saúde, a gente usa na terapia integrativa para fazer um mapeamento corporal e entender toda a relação emocional com aquilo que o nosso corpo manifesta de sintoma. Então, a minha melhora, né, do quadro depressivo nessa época da minha adolescência se deve totalmente à terapia integrativa. Eu não fiz mais nada além disso para conseguir melhorar o meu quadro nessa época. E quando eu li os primeiros livros sobre a lei da atração, eu comecei a ter consciência do quanto a minha energia atraiu aquilo que eu vivi um dia. Então, o relacionamento abusivo que eu passei só veio trazer à tona toda a minha falta de amor próprio, a minha falta de autoestima. E muito se engana quem pensa que a aparência física é determinante para uma autoestima. Nessa época, eu tinha o canal no YouTube, eu recebia diversos elogios com relação à minha aparência e eu não sentia que era reais. Eu vou deixar até uma foto aí para vocês da minha adolescência, para vocês tirarem suas próprias conclusões e me falarem se vocês acham que uma pessoa dessa tinha um problema de autoestima e um problema tão grande de autoimagem como eu tinha no passado. E o problema é que a sua autoimagem é que guia toda a sua vida, porque
A imagem que você tem de si mesma é que vai te fazer aceitar ou recusar determinadas situações, determinadas coisas, determinadas oportunidades. Se a sua autoimagem está péssima, se você se enxerga como uma pessoa péssima, sem valor, sem habilidade, sem potencial, sem oportunidade, sem perspectiva de melhora, você não vai se abrir para nenhuma oportunidade que possa te trazer um lugar melhor do que o que você está vivendo hoje em dia. Então, há toda essa percepção interna, a lei da atração é muito real. Só que é um conhecimento profundo que muitas vezes é passado de maneira rasa, né? Então, a partir do momento que eu mergulhei nesse conhecimento e entendi que tudo aquilo que havia acontecido na minha vida tinha tido a minha permissão, que eu era sim responsável por criar a minha realidade, e existe uma grande diferença entre culpa e responsabilidade, mas eu tinha sim uma grande responsabilidade pelas coisas que eu aceitei, por ter deixado chegar no ponto em que eu cheguei. Quando eu tive essa consciência, eu falei, não, pera, calma. Se eu tenho poder para criar todas essas coisas ruins que estão acontecendo comigo, então eu vou acessar esse poder para criar todas as coisas boas que eu quero que aconteçam comigo. E naquele momento, morando no interior, nesse estado depressivo, sem vontade de levantar da cama nem para ir para a escola, e quando eu voltava da escola, porque eu ia, porque eu sabia que era minha obrigação e que se eu não fosse ia ficar pior ainda para mim, para o meu futuro, eu voltava e só tinha vontade de deitar na cama e chorar. Então, quando eu estava passando por essa situação, eu falei, não, pera, eu vou fazer tudo que eu estou aprendendo para me reconectar com o meu poder interno e transformar a minha realidade a partir daí. Então, nesse momento na minha adolescência, eu tinha várias questões ali para lidar, né? O fato de que logo eu faria 18 anos e eu queria tirar carta, e queria comprar carro, e eu não tinha condições para isso e não tinha quem me ajudasse a conseguir isso. E além disso, eu também tinha a questão de uma faculdade que eu precisava fazer, que eu queria fazer, ter um ensino superior e fazer a minha formação em fisioterapia para focar na parte da microfisioterapia, que hoje em dia é uma das bases que eu utilizo para o meu atendimento. Então, eu tinha ali sonhos, desejos que eu não sabia como eu iria realizar. E eu falei, então se eu conheci, né, toda essa parte da lei da atração, eu vou começar a praticar para resolver as coisas da minha vida que eu preciso nesse momento. Então, todas essas questões, o carro, tirar a carta, foram coisas que eu consegui fazer ali usando o meu poder mental ao meu favor e deu tudo certo. E também a faculdade, eu não tinha como pagar a faculdade naquele momento. E a história é bem longa, não vou entrar em muitos detalhes, mas de maneira resumida, eu consegui uma bolsa integral em uma faculdade em uma cidade vizinha, porque a minha cidade de Natal é tão pequena que não tinha faculdade do curso que eu queria fazer disponível, né? Então eu tinha que ir para uma cidade vizinha, então eu viajava todo dia, 1 hora de viagem de ida e volta de ônibus. Então eu saía mais ou menos 5 e pouco da tarde da minha cidade, ia para a faculdade na cidade vizinha, que hoje em dia é a cidade que eu moro atualmente, e voltava para minha cidade por volta de meia-noite, que era quando a gente chegava, né, após acabar a aula e o ônibus passar nas faculdades que precisava para buscar todo mundo e levar embora de novo para Santa Cruz, que é a minha cidade de Natal. Então eu vivi essa rotina por 4 anos, sendo bolsista integral, né? Então esse era o meu único objetivo, conseguir fazer uma faculdade de graça, porque eu sabia que pagar eu não teria condições. E eu consegui não só uma bolsa integral, mas consegui 2 bolsas integrais, né, de 100%, em 2 universidades diferentes. Eu escolhi uma delas para fazer a minha formação em fisioterapia, que é, né, a área que eu sou graduada. Então eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais a minha história, entendessem que também para mim as coisas não foram fáceis, por isso que eu me conectei com os conhecimentos da lei da atração, porque eu queria acessar o meu poder interno para transformar a realidade que eu tinha ali naquele momento. As coisas da forma como estavam se desenrolando me empurravam para um destino, para um caminho, para um futuro na minha vida adulta que eu não queria viver, que eu não queria me sentir estagnada daquela forma. E eu
busquei então outras formas de despertar esse poder interno e conseguir mudar as coisas que eu precisava mudar ali naquele momento. Quando eu finalizei a faculdade, eu precisava me manter aqui nessa cidade, então eu queria muito conseguir uma oportunidade de emprego nas clínicas dos professores que me deram aula na faculdade e pasmem, eu consegui nos dois, não só em uma das clínicas, mas nas duas clínicas, que foi o que me ajudou a me manter aqui nessa cidade por todo esse tempo, né, que me trouxe sustento, enquanto eu fazia as minhas formações na parte da terapia integrativa. Então, assim, tudo aquilo que eu desejei, que eu coloquei como meta, que eu desejei viver até agora, se materializou. E eu sei que não é por acaso, eu sei que é porque eu tenho acesso a esse conhecimento que muitas pessoas não têm com relação à lei da atração, ao nosso poder mental, ao nosso poder interno. Então, todas as coisas que foram se desenrolando, de eu entender que eu precisava, que eu merecia me conectar com pessoas melhores, com relacionamentos melhores, com amizades melhores, tudo isso foi moldando acontecimentos da minha vida que muitas vezes eu não tinha um caminho concreto de como aquilo aconteceria exatamente para chegar naquele objetivo. Mas praticando as técnicas da lei da atração, praticando tudo isso na minha vida, foi que eu vi as coisas acontecendo. Então, eu queria muito compartilhar um pouco da minha história com vocês, para vocês entenderem um pouco mais a minha ligação e a minha conexão com esse assunto da lei da atração, que é extremamente importante para mim. Eu falo que existe uma Bruna antes e uma Bruna depois de ler O Segredo. E essa tatuagem foi a primeira tatuagem que eu fiz. Eu falava que eu nunca ia ter coragem de fazer tatuagem, porque tinha que ser uma coisa muito assim significativa para que eu quisesse fazer, porque eu tinha muito medo de me arrepender. E aí eu fiz essa tatuagem com 18 anos porque foi o símbolo que veio na minha mente quando eu li o livro O Segredo, que significa tudo que você emana para o universo volta para você. Tem as flechinhas aqui, o planeta Terra simbolizando o todo, simbolizando o universo. E eu fiz essa tatuagem porque eu coloquei primeiramente como uma meta, como um objetivo, conseguir determinadas coisas, uma certa quantia de dinheiro e também o meu carro, e que para mim, se eu conseguisse, diante daquelas possibilidades ali, que para mim eu não via caminho para aquilo acontecer, quando eu comecei a praticar as técnicas, eu falei, se isso der certo, é porque é real. E se eu tiver uma prova de que é real, eu vou fazer uma tatuagem, porque eu não quero me esquecer disso nunca. Então eu quero ter uma marca no meu corpo que me lembre disso todos os dias, do quanto essa força é real, do quanto o meu poder interno é real, do quanto a lei da atração é real, para que eu não me esqueça disso nunca. E foi assim que surgiu essa tatuagem aqui. Então, a lei da atração tem um grande valor assim na minha vida, esse conhecimento eu tenho muito até apego emocional com esse conhecimento, porque é uma coisa assim transformadora que já me tirou do buraco muitas vezes e me fez entender muito sobre o desenrolar da vida. E exatamente por querer me conectar com uma coisa que realmente mova a minha alma, que mova o meu coração, que eu consiga ajudar outras pessoas genuinamente da forma que eu já me senti ajudada na minha jornada nos momentos em que eu mais precisei, é que hoje eu criei o Lei da Atração em Ação para ser uma ferramenta e um guia prático para que você consiga entender o que de fato é a Lei da Atração e conseguir colocar em prática na sua vida também as técnicas da maneira mais alinhada possível, entendendo toda a essência por trás das técnicas e não com uma explicação rasa, como muitas vezes falam por aí com relação à lei da atração. Tem toda uma explicação profunda, a essência por trás das técnicas, para que vocês consigam ao máximo absorver o conteúdo que é tão valioso e já me ajudou tanto. Então, Lei da Atração em Ação é um guia prático, unindo todos os meus conhecimentos mais relevantes nessa jornada e também unindo os meus maiores erros nessa jornada, porque se tem uma coisa que faz a gente aprender também são os erros, né? Quando a gente comete um erro, a gente pode aprender com aquilo, ou a gente pode continuar repetindo aqueles erros e nos afundando cada vez mais. Então, nesse momento, a partir dos erros, né, que eu tive em 10 anos, aplicando as técnicas para ver a lei da atração em ação na minha vida, eu tive sim erros nessa jornada e tirei aprendizado deles. E é isso, todo esse conhecimento que eu coloco no curso Lei da Atração em Ação. E que pode sim te ajudar muito nessa jornada, basta você abrir a sua mente, abrir o seu coração para absorver o máximo que você puder desse conteúdo.
E eu tô muito ansiosa já para ver você me trazendo relatos de ter visto a lei da atração em ação na sua vida. E eu tenho certeza que seguindo os passos do método, do passo a passo aqui do Lei da Atração em Ação, você consegue sim ver mudanças na sua vida, no seu estado mental, na sua paz de espírito, na sua saúde física e mental, nas realizações que você pode alcançar aí na sua vida. E eu digo isso assim realmente com o coração cheio de gratidão por todas as vezes em que eu já vi a lei da atração em ação na minha vida e continuo vendo dia após dia, co-criando uma realidade de maneira consciente. É isso que eu desejo para você também.